Bom, bom dia, meninos do oitavo ano A. Essa é a aula de espelho, né, do dia 9/11. Nós estamos falando sobre eletricidade, né, capítulo novo aí do módulo 4. Nós estávamos, na aula passada, corrigindo as atividades. Nós corrigimos o número 1, né, sobre fluxo de cargas elétricas em circuito aberto e circuito fechado. No circuito aberto, relembrando, né, as cargas, os fluxos das cargas elétricas estão movimentando de forma desorganizada, né? Não há fluxo de carga elétrica de forma organizada no circuito aberto, e no circuito fechado nós vamos ter todos os movimentos de cargas elétricas organizadas, ou seja, os elétrons vão andar em fila, tudo certinho dentro do fio, para fazer o circuito funcionar. O número 2 também nós já tínhamos corrigido, tá? Que eram as imagens aqui sobre como ligar um circuito, como fechar um circuito. Nós vimos que somente a letra B está ligada errada no circuito, ou seja, os fios estão no mesmo polo positivo, então não tem como os elétrons saírem, dar a volta e entrar no negativo, eles não estão sendo atraídos para o negativo. Então, todas as outras formas que vocês estão vendo aqui, a lâmpada vai ligar, menos na letra B, tá? Na situação B. Aí vamos para a questão 3, que nós não corrigimos ainda. A questão 3 pede para você olhar essa fotografia. Isso é uma churrasqueira elétrica. Ela funciona da seguinte forma. Você liga na tomada, captando a eletricidade da tomada. Essa eletricidade passa por essa resistência aqui de metal, tá? E retorna de novo para a sua tomada. Enquanto ela está passando por aqui, ocorre um efeito da corrente elétrica. Esse efeito gera, né, calor, ela aquece, e aí ela aquecendo, ela cozinha a carne, né? Ela faz a carne assar. Então, como é chamado esse efeito elétrico ao passar pelo fio condutor representado na fotografia? Esse efeito aqui é chamado de efeito térmico, meninos. Então, olha aí, ó. Efeito térmico. É o efeito em que, quando uma corrente elétrica passa em um circuito, ela gera calor, ela esquenta. Então, esse efeito térmico a gente vê nos nossos celulares, né, quando eles estão carregando, acaba esquentando da bateria, né? Cite aparelhos eletrônicos que utilizam esse efeito em seu funcionamento. A gente pode ter exemplo como secador de cabelo, chuveiro, ferro elétrico, entre outros aparelhos que são aquecidos por eletricidade, né? Então, aquecedores, todos eles funcionam efeito térmico da eletricidade. Próxima questão aí, meninos. Indique quais são os materiais condutores e os materiais isolantes nas fotografias a seguir. Se for material condutor, você vai completar com o número 1. Se for material isolante, com o número 2. Luvas de borracha. A borracha, meninos, é um material isolante. Então, muito interessante a gente usar a luva de borracha para mexer em questões elétricas. Se você for mexer com qualquer coisa que possa te dar choque, use luvas de borracha, que isso vai prevenir com que a eletricidade, né, passe pelo seu corpo e você sinta o efeito do choque elétrico, tá? Então, aqui, luva de borracha, número 2. Fios de cobre. Os fios de cobre são os principais elementos materiais condutores de eletricidade. A gente usa cobre para formar todos os fios que nós usamos no nosso dia a dia. É um material metálico, maleável, que funciona bem para fio. Então, número 1, material condutor. Papel alumínio. Papel alumínio também é feito de metal, que é o alumínio, e também é um material condutor de eletricidade. Tá? Então, número 1 para ele. Continuando aí. Corrente elétrica pode ser estabelecida de duas formas em um circuito. Ela pode ser contínua ou alternada. Quanto às características, complete as frases, né, utilizando as palavras que estão abaixo. Então, vamos lá. A corrente elétrica contínua é caracterizada pelo movimento das cargas elétricas em apenas um sentido. Então, corrente contínua, gente, as cargas elétricas sempre andam no mesmo sentido. Corrente alternada
é caracterizada pelo movimento das cargas elétricas em sentidos diferentes. Por isso que ela alterna, porque às vezes está em um sentido da direita para a esquerda, depois volta da esquerda para a direita. Então, os sentidos são alternados. Os geradores de algumas usinas elétricas são exemplos de fontes de geradores de corrente alternada. Então, corrente alternada, meninos, ela é feita pelos geradores, por hidrelétricas, por geradores eólicos, né? Por geradores solares, por diversos geradores. As pilhas e baterias são sempre exemplos de fontes geradoras de corrente contínua, ou seja, correntes que vão sempre gerar a mesma capacidade de voltagem de DDP. Relacione o tipo de efeito elétrico que pode ocorrer quando a corrente elétrica passa por um determinado condutor, fazendo associação da letra. Efeito térmico, meninos. Efeito térmico eu falei para vocês que é quando a eletricidade passa por um fio condutor e acaba aquecendo ele, ficando quente. Então, efeito térmico ocorre no chuveiro de casa. O chuveiro, ele aquece a água através da eletricidade que passa por um fio e aquece esse fio, chamado de resistência. Tá? Efeito magnético. O efeito magnético é dado como exemplo o eletroímã, aqueles ímãs de ferro velho que é ligado eletricamente, ou aqueles ímãs de portarias eletrônicas. Tá? Efeito químico. O efeito químico ocorre na bateria dos automóveis. Então, a bateria do carro ela transforma substâncias químicas em eletricidade, faz uma reação química. Então, essas baterias de carro, pilha, tudo são efeitos químicos. Efeito fisiológico, a gente vai ter quando uma pessoa leva um choque. Tá? Então, a sequência ficou D, A, B, C. Continuando aí. Né? Os geradores, eles podem ser classificados, meninos, como eletroquímicos ou geradores mecânicos. Tá? Os geradores eletroquímicos surgiram a partir de estudos de 1780 do médico italiano Luigi Galvani. Ele começou a observar que toda vez que ele colocava metais diferentes nas pernas das rãs, elas acabavam contraindo a musculatura. E aí, um físico francês, italiano, quer dizer, o Alessandro Volta, pegou os estudos de Galvani e aprimorou. Aprimorando ele conseguiu construir a primeira pilha elétrica em 1800. A pilha elétrica do Volta era dessa forma aqui, por isso que chamava pilha, porque ele colocava uma camada de zinco, em cima uma camada de papelão misturada com água e sal e outra camada de cobre. Então ele foi empilhando uma em cima da outra e conseguiu produzir uma pilha, né? Os geradores eletroquímicos feitos por Volta, hoje eles são diferentes. Hoje a pilha atual ela é da seguinte forma. Hoje ela tem um polo positivo, que é essa haste de carvão, que fica por dentro. Aqui tem uma pasta úmida com várias substâncias químicas. E aqui tem uma plaquinha que envolve essas pastas, que é o polo negativo, que é a placa de zinco. Então ela é toda encapada, assim, parecendo um rocambole. Não é mais empilhada, tá? Mas continua com o nome de pilha. Isso aqui é representando uma pilha seca, que não recarrega, né? Não é recarregado. As baterias, elas também são feitas parecidas com as pilhas. Como essa aqui, bateria do carro. A bateria do carro ela é feita com uma chapa de chumbo, que é essa de metal aqui, né? Aqui esse pedaço marrom seria o óxido de chumbo, então vai fazendo sanduíche. Chapa de chumbo, óxido de chumbo, vários sanduíches. E eles são embebidos em ácido sulfúrico, que é esse líquido que fica lá dentro da bateria. Então não pode ser tocado e nem aberto uma bateria ou pilha. Por quê? Porque as substâncias que tem nesses locais, meninos, são de alta periculosidade. Elas são tóxicas para os seres vivos, né? E elas podem causar queimaduras também, como o ácido sulfúrico. Pode queimar seus tecidos. Tá? Existem peixes, principalmente no rio Amazonas, que são capazes de produzir eletricidade também, que é chamado de poraquê, o peixe elétrico.
ele usa isso para adormecer sua presa. Ele encosta no peixe, o peixe toma um choque, ele fica paralisado e aí ele consegue comer. Então, esse peixe produz altas voltagens através de células musculares que contraem e produzem energia para ele. Bom, é interessante a gente saber que equipamentos eletrônicos, pilhas, baterias, que são geradores, né, eletroquímicos, eles não podem ser descartados como lixo normal, tá? Eles são chamados de lixo eletrônico. O lixo eletrônico ele tem que ser descartado de maneira correta. E essa maneira correta é em ambientes específicos. Então, pilhas, baterias e equipamentos eletrônicos, eles têm metais pesados, como mercúrio, chumbo, cádmio, entre outros. E isso é tóxico para os seres humanos. Então, não pode ser jogado no lixo, porque ele vai contaminar o lençol freático, os animais, e acaba contaminando os humanos. Então, como deve ser feito a descarga disso? Hoje em dia, a gente tem que jogar o lixo eletrônico e devolver de volta para o fabricante ou para o vendedor. Então, se eu comprei um celular velho e ele não está funcionando mais, eu posso ir lá na loja de celular e devolver ele, que ele vai ser encaminhado para reciclagem, assim como outros equipamentos eletrônicos. Não pode ser jogado no lixo normal, viu, meninos? E existem outros locais que reciclam esses materiais eletrônicos. Então, tem lixo específico para ser descartado isso. Acho que no Walmart tem, na Leroy Merlin tem esse tipo de lixo para a gente estar jogando pilhas, baterias e outros equipamentos eletrônicos. O Brasil produz cerca de 1,5 milhões de toneladas por ano de lixo eletrônico e somente 2% desse resíduo é reciclado. Precisa melhorar isso, né, no nosso país. Tem que cuidar do lixo eletrônico. Bom, outro tipo de gerador, meninos, é o gerador eletromecânico. A gente viu o eletroquímico e agora o eletromecânico. Os eletromecânicos, a gente tem o exemplo do dínamo. Quando você pedala, roda o pneu da bicicleta, ele gira o dínamo e o dínamo produz eletricidade. Ele gira o rotor do dínamo. Então, esse tipo de funcionamento, ele é utilizado por todas as usinas elétricas do mundo, as principais usinas, né? Ela tudo usa isso. Ou ela faz girar usando a força da água, do vento, ou do calor, ou de outros fornecedores de energia para fazer girar esse rotor. Um exemplo é a usina hidroelétrica. Então, faz-se uma barragem para segurar a água. Então, a água desce sob alta pressão aqui por baixo. Essa água chega bem forte aqui, gira a turbina. Está aqui a turbina girando com a água. E aí ela gira esse rotor produz eletricidade, tá? Aqui é o gerador. Então, ela gira, a turbina gira o gerador produz eletricidade e a eletricidade chega nas nossas casas. É assim que funciona a usina hidrelétrica. Existem outras usinas também que fornecem energia, fazendo da mesma forma, como é o caso da usina termonuclear, que ela usa explosões nucleares para gerar calor e vapor, e esse vapor girar a turbina. As usinas, né, solares, só que elas não usam esse tipo, elas usam placas fotovoltaicas para produzir energia. E a gente tem aqui a usina eólica, né, que gera essas pás do vento e ele produz energia. Bom, sobre diferença de potencial é a capacidade do gerador de produzir energia, eletricidade. Ela é medida em volts. Então, nós temos vários equipamentos com diversas voltagens. A bateria do carro é capaz de produzir uma diferença de potencial de 12 volts. A pilha normalmente é 1,5 volts. E alguns aparelhos de casa têm lá a sua diferença de potencial escrita no aparelho. Tem aparelhos que são 110 volts, tem aparelhos que são 220. Então, tem que ficar sempre atento a essa voltagem do aparelho para que não ocorra queima do circuito, tá? Então, aparelhos de 110 não podem ser ligados em 220, porque a quantidade de volts é muito alta e isso pode queimar o aparelho, queimar o circuito. Bom, peço que vocês, na próxima aula, resolvam essas atividades aí da página 209, né? Deixa eu ver se é 209.
página 219. Façam a atividade da página 219, leiam as páginas 220, 221, 222, para que nós explicamos na próxima aula. Então, até mais, meninos. Até nosso próximo encontro.